tudo muito estranho, né? Acho que esse pessoal precisa voltar para as aulas de direito, porque fase de inquérito, né? Quais são as evidências? O que eles estão falando? Porque realmente, gente, qual a tipificação penal? O que a PGR vai dizer sobre supostamente fake news? Não importa se o momento é muito grave, mas eu acho muito grave, acho muito canalha fazerem algo deste nível, num momento em que o Brasil precisa, além de tudo, ou acima de tudo, de características humanas que nos prendem, inclusive a esperança de não desistir no meio de uma calamidade tão absurda que a gente ainda nem conseguiu mensurar. A gente perde tempo, a gente gasta energia, a gente é acusado de coisas que não deveriam, as pessoas deveriam estar se unindo, demonstrando amor na medida do possível, porque o negócio ali é muito feio. Então, quando eu vejo frases, decisões, que nem a ministra acabou de dizer, com base em jurisprudência, com todo respeito, ministra Carmen Lúcia, pega essa jurisprudência, pisa e joga em cima, porque eu não estou afim de perder o meu nível e falar palavrão, mas a senhora merecia. Juro por Deus que a senhora merecia. Porque a gente está no limite. Não existe mais o limite do que é plausível nessa sociedade. Então, a gente viu essa réplica, mas tem coisas tão graves quanto, eu acho assustador. Por exemplo, o Nego Di, que até, desculpa, gente, eu não conhecia Nego Di, tá? Vocês me perdoem, mas agora ele está conhecido, está ajudando, né? É um influenciador, eu nem sei direito o que ele faz, mas não importa. O que importa neste momento é, a pessoa está ajudando, está demonstrando um valor, assim, surreal para a sociedade, pronto, acabou. É isso que está importando no momento. Então, o Nego Di, ele teve ali também, na primeira instância, pessoal, né? Uma decisão liminar para tirar, então, alguns vídeos. Tudo bem, foi mais algo específico, que é o que a gente vive falando, foi. Mas, assim, qual prova? O que legitimou isso? Porque o que ele estava dizendo ali é que estavam pedindo habilitação para quem pilotava jet ski para salvar pessoas. Só que, assim, o que ele disse também é uma evidência. Pelo que eu sei, existe relato de outras pessoas dizendo que aquilo estava ocorrendo. O que seria certo do Estado? Dizer, nossa, pelo amor de Deus, vamos derrubar essa pessoa, tirá-la de todos os perfis, sendo que é palpável a ajuda que o Nego Di, eu estou falando dele porque é palpável, a ajuda que ele está fazendo neste momento ao pessoal do Rio Grande do Sul, em loco. Né? Ele foi em loco, tanto que aí estava falando do jet ski. Ou é mais. Então, assim, qual que seria a prioridade? Não seria, olha, vamos tirar essa burocracia, porque o que é mais importante? Alguém fazer algo errado pilotando um jet ski, ou, né, assim, porque falta, gente, faltou, não deu tempo de chegar, bombeiro, policial, gente, nada. Quem está salvando é principalmente quem conhece. Né? Então, eu vi barco pesqueiro, a gente viu jet ski, a gente viu gente com colchão inflável. Para mim, é assim, é estado de necessidade que diz a lei. Né? Tem a legítima defesa, que todo mundo sabe que é, mas estado de necessidade. Se eu não tomar aquela atitude, alguém pode morrer na minha frente. Né? Então, é inerente ao ser, é inerente ao que nós acreditamos aqui, o que é correto, justo, humano. Então, vai haver erros? Vai, gente, vai. Mesmo com quem tem a perícia devida, até para pilotar isso, também acontece, tá, gente? Não existe esse tipo de controle. Isso que estão vendendo para nós, inexiste. Isso começou na época da pandemia e continua agora. Esse conceito de que pode ser controlado, que a vida está sob controle de um Estado, de instituições, tudo isso não é verdade na realidade. As instituições estão para proteger na certa medida, mas a realidade, às vezes, ela vem que vem e não tem jeito. Né? Então, assim, a gente está naquela coisa bem ditatorial que ou você fala bem do governo ou você é investigado. Ou você fala bem das instituições, mesmo quando elas estão se mostrando fálicas, elas estão falhando. Nós estamos constatando com os nossos olhos, estão dizendo para nós,
não digam, não repliquem, não vão para frente com isso, porque se você não tiver fórum privilegiado, pode cair aqui na primeira instância liminar, a gente pode pedir para teu perfil ser derrubado, porque o que você está falando é um grandíssimo absurdo, não importa o que você está fazendo como cidadão diante dos fatos que são gravíssimos. Ou você pode parar num inquérito no Supremo, que você não tenha fórum privilegiado, mas mesmo assim você será investigado, você será envergonhado, a sua vida particular será exposta, porque você ousou criticar o governo. Ousou. Sinto muito, pessoal. Então, nós teremos aí muita gente nesses inquéritos, porque está impossível. Toda vez que a gente passa por cima disso, ou a gente se autocensura, a gente legitima esse pessoal que é tirano. E esse pessoal está fazendo com que as informações verdadeiras não sejam repassadas. Eu vi fake news? Eu vi. Eu vi coisa que prejudica a população? Vi sim. Inclusive, eu acho que prejudica muito a população ter condutas assim no tribunal mais alto jurisdicional do Brasil. É vergonhoso. É incapacitante. Nós nos tornamos impotentes diante de um Estado que está vindo com tudo, sendo que nós estamos praticamente sendo coagidos a fazer algo. Se você não fez algo pelo Rio Grande do Sul, eu não sei, né? Mas é difícil alguém que não tenha feito nada. E assim, eu vou para algo bem amplo. Você pode, inclusive, ter feito uma oração, já é bastante. Muito melhor do que esse pessoal que está pensando em poder no momento desse. Eu fico indignada com a qualidade de gente, se é que se pode chamar de gente, que está ou cometendo abuso lá naqueles múltiplos abrigos, né, que estão no pessoal, ou aquelas pessoas que, também não sei se dá para chamar de pessoa, mas que está entrando na casa alheia para furtar ou roubar no momento desses. Juro, para mim vocês são a escória da escória, mas sinto muito em dizer, tá junto com esse pessoal, assim, que realmente você tem desprezo, né, você olha assim e fala, meu Deus, esse ser não deveria nem existir para não fazer peso na terra, para não respirar gás carbônico que eles gostam tanto. Né? Eu igualzinho esse pessoal tirano, esse pessoal que está tentando passar algo que não existe, junto, aliado com uma mídia, que aqui é a Globo, eu vou falar, que ela consome 62% da verba pública da Secretaria de Comunicação do Governo Federal. Aí a gente é humilhado ao ver uma entrevista hoje, atual, de Lula com Fachin e com Eduardo Leite e mais assim, aquela corte que a gente já está cansado literalmente, para nos dizer que será perdoada as dívidas do Rio Grande do Sul. Vai ser mesmo? Não, não vai. Eles tiveram a capacidade de perdoar os juros, sendo que, como eu falei, estado de calamidade, estado de necessidade, pelo que está ocorrendo, até uma criança sabe disso, que o estado do Rio Grande do Sul não será capaz de dar positivo na conta da federação por muito e muito tempo. Inclusive, aquilo que eu sou tributarista, que tem essa repartição aí de verba pública, sei muito bem que a distribuição no Brasil está toda errada. Mas não dá, porque não dá para corrigir agora. O que dá para fazer? Tenham vergonha na cara, parlamentares. Façam uma lei para ontem, para perdoar a dívida do Rio Grande do Sul, porque ele precisa disso e precisa voltar à vida, literalmente, continuar a produzir o que sempre produziu, porque a balança econômica do Brasil vai dar muito ruim. Então, vocês que são pragmáticos, que gostam só de numerozinhos, que não estão preocupados com pessoas, como nós aqui estamos, então esse meu discursinho é para vocês. Coloque consciência nisso e façam alguma coisa. É hora de perdoar a dívida do Rio Grande do Sul, senão ele vai arrastar todos os outros estados para o limbo. Isso é continha básica, isso é conceito básico. Então eu fico com muito nojo desse pessoal que está no controle do Brasil, seja oficialmente ou extraoficialmente, como a Globo, que se acha, né, que é algo ali que está no controle, não falar de algo, pautas importantes para salvar vidas neste momento. Gente, a mídia tem esse poder. A justiça está para nos servir.
E o bem prioritário da justiça no Brasil e no mundo é a vida humana, tá? Então, eu que tenho admiração, respeito por animal, todo mundo sabe que eu gosto. Não, o símbolo do Rio Grande do Sul não é o cavalo, que era uma égua na visão da Janja, que se chama caramelo. Eu sinto muito, gente. O símbolo do Rio Grande do Sul é o tanto de gente que sucumbiu, morreu, ficou soterrado, ou foi com o rio, e ainda a gente nem sabe. Ou é o tanto de gente que perdeu casa, família, negócio e esperança. Como é que vocês querem que aqueles brasileiros que são tão brasileiros quanto eu, que sou de São Paulo, que não sou do Rio Grande do Sul, não importa, mas eu não sei se eu teria força para recomeçar no nível que esse pessoal terá que recomeçar. São mais de 400 municípios com estado de calamidade decretado, sem ajuda do governo. E aí eles vêm com aquelas sandices de nos dizer que o Lula tem muita vontade de dar uma Bolsa Família de 5 mil reais. Perguntinha, a enchente do ano passado, no próprio Rio Grande do Sul, que foi em setembro, viu, Eduardo Leite? Viu, o governo Lula? Já era você. Que não chegou na ponta para a maioria das pessoas que já perderam suas casas e vidas, etc. Foram mais de 50 mortes em setembro. Se não chegou aqueles 2 mil, como que vocês querem que a gente acredite que vocês estão realmente com boa intenção de fazer algo por essa população no Rio Grande do Sul agora? Então, a gente que entende lei dá vontade de ser burro e ignorante. Porque quem sabe a gente ia conseguir dialogar com gente que para mim não é gente. Como a própria ministra Carmen Lúcia, que é uma extrema decepção, e reforço o meu desprezo. Tecnicamente dizendo, como ministra, você levou isso para frente. Como ministra, você pediu manifestação da PGR. Qual lei? Qual tipificação penal? Existe ainda alguém, um ser humano, aí dentro? Então, toque, ministra. É isso que eu tenho para te dizer. Espero que isso mude, porque o brasileiro não aguenta mais. Excelente, Fábio, muito forte tua fala. Vou ler o comentário do Brandão aqui, diz o seguinte: são 360 municípios devastados, milhões de pessoas afetadas, toda ajuda é importante e fundamental. Obstacular as ações voluntárias é pior do que qualquer fake news. Resumindo a história, né? Emerson, agora falando sobre o que está acontecendo nesse momento no Rio Grande do Sul, e a Fábio já relatou aqui várias situações que acontecem ao mesmo tempo no meio de toda essa tragédia, né? O presidente da Confederação Nacional dos Municípios do Estado, Paulo Zilkowski, disse hoje que os prefeitos estão indignados com a burocracia criada pelo governo federal para liberar a verba emergencial de auxílio ao Estado. Por que eles estão fazendo essa reclamação e de que maneira a demora dessa liberação de recursos prejudica essas cidades e essas pessoas que já estão sofrendo demais, né? Nossa, Lígia, é surreal, né? Eu compartilho da indignação da Fabiana, porque a vontade, eu até brinquei no Twitter, eu falei, tá difícil a gente falar, porque a vontade que eu tenho é de xingar mesmo, sabe? A gente vê as situações passando por esse tipo, as pessoas passando por esse tipo de situação absurda, né? E não fazem o que deve ser feito, né? A gente chegou a ver a Simone Tebet falando que agora não era a hora. Agora não é a hora de mandar dinheiro, né? Os prefeitos não sabem o que eles querem, o que precisa ser feito, meu Deus. Não tem nada, Simone, não tem nada. Sabe o que é nada? As pessoas, muita gente ali perdeu tudo. Mas tudo é o quê? É tudo mesmo. Não tem nada, saiu com a roupa do corpo. E ainda está contaminado com aquela água nojenta, né, com corpos boiando ali, etc. As pessoas não têm nada, né? Quem tem bebê ainda, criança, é pior ainda a situação, né? A gente estava até conversando antes aqui, né, de que tem bebês lá, que as mães entregaram, inclusive, os bebês, né, para salvar eles, e os bebês ficaram lá num canto, lá não tinham nem leite materno para tomar, entendeu? Leite especial, aquelas fórmulas, etc. Então, assim, tá faltando tudo. E o que me deixa mais revoltado nisso é justamente esses absurdos que acontecem e esse pouco caso do governo federal. E eu acho que a coisa chegou num ponto que tá até exagerado esse pouco caso. Porque não é possível que seja feito com tamanha morosidade, né? Então, vamos tratar um pouquinho, para deixar bem claro para as pessoas, essa questão de competência no ponto de vista legal, inclusive.
né, a gente teve vários problemas ali, né, e agora está surgindo outras coisas que estão apontando para a possível piora dessa situação que aconteceu. Eu vi hoje alguns veículos de comunicação, acho que inclusive a Gazeta tem uma matéria falando disso, sobre o que estava acontecendo em relação à infraestrutura, inclusive, das comportas ali, das coisas que ajudavam a drenar, a fazer a drenagem que costumava acontecer lá, né? E foram verificados ali vários problemas do sistema de infraestrutura que com certeza corroboraram para a piora da situação, para ter chegado nesse ponto absurdo que chegou, né? Vazamento nas comportas, né, com falta de vedação, nas frestas laterais, teve uma inclusive que colapsou e quebrou, né, falha nas bombas, a maioria das estações de bombeamento não conseguiu contrapor a força da água e acabou tendo falhas, ou seja, faltou manutenção, né, elas precisaram inclusive outras serem ligadas, porque o sistema era tão ruim que quando elas foram cobertas, parece que tinha um risco de choque elétrico, eles acabaram tendo que ser tiradas, teve extravasamento de diques, ou seja, teve uma série de problemas de infraestrutura, inclusive que aparentemente acabaram culminando nessa situação, né? E aí acontece o seguinte, o artigo 21 da Constituição Federal, que estabelece as competências da União, ele é muito claro ao dizer que compete à União planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente, vejam só, as secas e as inundações. Está expresso lá no artigo. Então, o que o governo federal deveria ter feito ao longo desses anos todos, né? Eu não digo só de agora, isso aí era para ter sido feito permanente, né? Já, principalmente o Lula, né? Agora que entrou, que ele está super preocupado com isso, até nos governos anteriores ali, ele não é de hoje, né? Não é o primeiro mandato dele. O que ele fez em relação a essa questão? O que foi implementado de fato? Isso foi fiscalizado? Isso foi verificado? Houve um planejamento para evitar esse tipo de situação? O que ele poderia ter feito? Bom, poderia ter feito várias coisas, inclusive em caráter emergencial. Poderia agora ajudar na promoção com base nesse artigo, combinado com o artigo 24, que estabelece competência concorrente entre a União e os Estados. Ele poderia apresentar um projeto, um planejamento, né, para tentar minimizar os danos, resgate das pessoas, etc. Poderia, inclusive, fazer a promoção de obras imediatas, principalmente para melhorar a questão de infraestrutura e logística, para a chegada dos alimentos, enfim, criação de estradas, pontes, etc., que, inclusive, os próprios militares poderiam fazer esse papel, né? Existe um corpo engenheiro muito bom dos militares, que poderiam muito bem ajudar a criar essas pontes emergenciais, como a gente tem visto, inclusive, vídeos aí de pessoas criando pontes aí, em outras áreas ali, onde ainda é possível, pontes, nem que seja provisórias para permitir a passagem de pessoas. Então, esse tipo de trabalho que a União deveria estar fazendo, né? Uma coisa que poderia, em relação a essa questão burocrática, poderia sim suspender a cobrança de tributos interestaduais e federais, né? Dispensar essa questão de apresentação de notas fiscais, essa questão burocrática, fiscalização para pesos e cargas, acho que poderia ter uma certa flexibilização ali, né? Não ficar com essa burocracia de tem que apresentar isso, apresentar aquilo. A própria NTT depois reconheceu que foi feito, eles suspenderam, autorizaram isso, ou seja, foi tardio, né? Poderia facilitar, inclusive, o transporte de cargas de doação, né? Suspender outras fiscalizações burocráticas, permitir, inclusive, contratações de licitações em caráter de urgência, poderia muito bem ter feito isso com o governo do Estado, inclusive, já que a esquerda, inclusive, gosta muito de flexibilizar a Constituição. Então vamos flexibilizar a Constituição aí num ponto que seria importante agora, né? Poderia flexibilizar, por exemplo, o artigo 167C e 167D, que permite, inclusive, que nessas situações de calamidade pública, onde haja aí um contexto de impacto em efeitos sociais e econômicos, no período de duração, pelo menos, da calamidade, ele poderia adotar, inclusive, processos simplificados para contratação de pessoal em caráter temporário e emergencial, obras e serviços, compras que assegurem, quando possível, até com dispensa de licitação em alguns casos, pelo menos temporariamente, rapidamente, para tentar sanar esses problemas. Ou seja, poderia ser feita uma série de coisas, né? Agora, parece que nada é feito, né? Poderia fazer a liberação de verbas, inclusive pessoal, né? Deslocar a colaboração de processos de arrecadação de doações, fazer acordos de colaboração, inclusive com estados estrangeiros, que é competência exclusiva, inclusive, da União, né? Recebeu, inclusive, oferta de ajuda ali do Uruguai. Parece que hoje o Eduardo Leite aceitou uma ajuda do governo da Argentina. Então, poxa, olha só a que ponto chegou. Cadê o governo federal? Né? O Eduardo Leite está aceitando ajuda, parece que dos militares agora, da Argentina, que vão ajudar. Né? E os nossos militares, cadê? Né? Qual que é o contingente de militares? Né? Chegou a ser divulgado ali, eu vi uma matéria falando, não, mas nós mandamos ali 1.000 militares. Gente do céu, tem mais de 400 municípios. Não dá um militar, 2 militares para cada município. 1.000.
entendeu? Então, assim, é um negócio absurdo, surreal. O que 2 pessoas vão fazer numa cidade? Né, tinha que mandar um contingente maior. As pessoas, a gente está vendo várias notícias aí, falta de segurança pública, né, enfim, assaltos, saques, teve até questões de violência sexual dentro dos abrigos. Então, assim, toda essa infraestrutura, essa logística, compete sim ao governo, à União, e compete também ao governo estadual. Então, deveria ter sido feita uma parceria, sim, uma parceria público-privada, uma parceria, enfim, todos esses pontos aí que a gente trouxe para eliminar essas questões burocráticas e facilitar a situação, e muito, né? E resolver a situação. Em vez de ficar perseguindo, seria muito mais fácil se aplicasse a lei, simplesmente. Né? E até como eles gostam, inclusive, muitas vezes de distorcer a legislação, então vamos distorcer a legislação para o lado bom, para salvar essas pessoas, para ajudar essas pessoas, né? E não fazer essa pataquada aí, que ao invés de fazer isso, tá lá, instaurando inquérito. Então, é realmente um absurdo, né, Lígia? A gente espera que a situação melhore, mas eu não sei não, viu? Eu acho que ainda, infelizmente, o povo gaúcho vai passar por muito perrengue aí, porque agora é só o começo, né? Ainda tem muito chão, né? Depois que essas águas baixarem mesmo, as pessoas, a gente acabar encerrando essa etapa, com certeza vai vir coisa aí muito mais pesada, né, nesse processo de reconstrução. Eu espero que o governo acorde, né, e faça alguma coisa em caráter emergencial mesmo, porque a tendência é a coisa ficar cada vez pior, né? E pior, né? Vai sobrar para todo mundo, né? Porque essas pessoas vão acabar migrando de um lugar para o outro e pode inclusive prejudicar outros estados e outras cidades. Pois é, o Emerson cantou aqui a bola sobre a questão da segurança pública. Isso está sendo um problema muito grande lá. Tem pessoas assaltando, né, casas, também comércios. Os abusos que estão acontecendo dentro dos abrigos são inúmeros relatos. Voluntários que têm que andar armados para se proteger por conta de assaltantes. Pessoas relatando tiroteios. Enfim, a situação é bem preocupante. E aí, Deltan, te pergunto, como que a incapacidade de manter a ordem pública e a segurança acabam contribuindo para piorar ainda mais a crise humanitária? E o que pode ser feito para sanar esse problema, né? Então, por exemplo, a questão que não conseguiam captar verbas para municípios por conta da burocracia. De tanto falarmos, parece agora que os ofícios de prefeitos estão sendo recebidos sem a burocracia absurda, né, diante dessas necessidades. Eu sou adepta de que o Estado tem que garantir isso ao menos, que é esse assistencialismo que é pontual, que é algo que realmente, se não houver, as pessoas não vão sobreviver ou não vão ter esperança para reagir. Eu vi muita cidade pequena que a mídia quase não cobre, infelizmente, até porque está com dificuldade de chegar nesses locais, né, permanece ainda a situação de desabamento, de não ter nem energia, nada, então você vê isso, por trabalho de pessoas que até documenta para nós, pessoas comuns, que hoje em dia, graças a Deus, é um benefício das redes sociais, com o celular a pessoa consegue filmar. Então eu vi senhores, senhoras, todos precisando de muita ajuda. Então, diversas frentes, o governo federal poderia agir, sim, alinhado com o governo estadual e aliado aí também com até outros governos, por que não? Né? Então, a questão de segurança, a gente tem que priorizar neste momento, pessoal, a vida, né? A vida. O patrimônio é secundário, né? Por questões óbvias. E tem que também, ao meu ver, uma questão até de segurança, porque não foi normalizado a situação no Rio Grande do Sul, tirar as pessoas dos lugares de risco e não permitir o retorno delas. Quem pode fazer isso? Eu vejo muito claramente. Nós gastamos bastante dinheiro com o Exército, por exemplo. Então tá aí uma boa coisa para o Exército fazer. O como, eles que têm que pensar, me desculpa, mas eu sou advogada e cansa. Né? Quem tem que pensar essa solução é quem foi institucionalmente, constitucionalmente designado para fazer a defesa. E aqui a gente pode falar até de defesa nacional. Quando um Estado está com mais de 80% do seu território atingido de alguma maneira, é dever das Forças Armadas garantir, né, então, que seja o território, para que não haja invasão e etc. Nós temos inteligência e recurso? Talvez. E aí realmente fica difícil saber, porque é uma tragédia sem precedentes. O voluntariado também está com algumas restrições burocráticas que deveriam ser levantadas neste momento. Então, essas doações internacionais, eu vi hoje que a FAB se disponibilizou a retirar essas doações, por exemplo, em Portugal, mas as pessoas não têm muito noção disso, porque a gente não é obrigado a saber mesmo, né? Mas a quantidade, né, foram, se eu não me engano, 200 toneladas, gente, de donativos, que é uma quantidade absurda. Pelo que eu sei, cabe,
né? Um avião da FAB consegue aí 20 toneladas. Então, quantas viagens? 10. O Brasil, essa conta é positiva. Isso aí teria que ser gente especializada que está recebendo para fazer isso, essa conta aí, né? Se seria, então, mais positivo, de repente, essas pessoas enviarem dinheiro direto, que seja para uma instituição aí, oficial ou não, eu não sei. Mas as respostas, elas virão, desde que o Estado não venha coibir as atitudes muito nobres de pessoas, às vezes, muito simples, que vai ajudar com um balde de água para quem não tem nem água, ou de pessoas que realmente têm um potencial financeiro razoável e pode fazer até diferença, não é mesmo? Mas todos nós podemos fazer diferença, desde que o Estado não haja negativamente contra, né, aquele que quer ajudar. É hora disso, é hora do brasileiro mostrar o seu valor. Então, a gente precisa noticiar esses fatos. Eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas, apesar de toda a tragédia, mostrando, e vizinhos um se ajudando ao outro, e pensando no amanhã, de alguma forma, né, recuperando o que dá, porque eu, pelo menos, na minha limitação humana, quando eu olho aquelas cenas, eu penso comigo mesma, se fosse eu nem sei, gente, por onde eu recomeçaria. Juro para vocês que eu não sei, não tenho essa expertise. A experiência que nós temos e que a gente pode ceder para a sociedade é exatamente essa, de ver alguns caminhos que estão obstruídos pela burocracia, que agora não deve ser privilegiada, e tentar aí propor ações para diminuir isso. Então, por exemplo, eu acho que caberia sim uma lei para perdoar a dívida do Rio Grande do Sul, com seus acertos e erros, e depois fazer com que nós, né, a gente produza mais e esse governo gaste menos. Eu não sei como se faz isso, mas seria o correto, né? Porque precisamos disso para o Rio Grande do Sul não sucumbir, né? Toda a população brasileira importa. E também a gente precisa apontar, infelizmente, a hipocrisia dessa esquerda que faz um desserviço para nós todos, né? Porque cadê aquele negocinho de que todas as vidas importam? É pura dialética, é pura fala, né? Então, eu quero só deixar aqui registrado, Lígia, quero agradecer a todos os brasileiros, pequenos, grandes, mas que estão envolvidos, inclusive também quem não é brasileiro e que olhou para cá, olhou por nós, e eu tenho certeza de que, eu não sei o como, mas Deus é conosco, porque se não for Ele, realmente a gente não vai achar esperança para prosseguir. Esperança não é uma cadelinha que a Janja adotou. Não, esperança é algo inerente ao ser humano e é um dom divino que Ele, com a misericórdia dele, Ele nos dá em forma de graça e em forma de perdão. Então, que a gente seja apto a receber esse perdão que é divino e realmente cultivar essa esperança, que é a única que vai fazer a gente levantar, né, como população brasileira como um todo. É isso aí, muitos comentários e agradecimentos também aqui no nosso chat, Fábio. Nisélia Bonfim dando nota 10 para esse quarteto. Obrigada, Nisélia. E a Maria Aparecida Pereira Beijão. Parabéns, Fabiana, falou tudo. Obrigada pela força e pelas verdades ditas. Nós, gaúchos, agradecemos e seremos sempre gratos por tudo que estão fazendo por nós. Deus os abençoe. Nós é que desejamos que Deus abençoe vocês também, pessoal, toda a nossa solidariedade ao povo gaúcho. Saiu agora. Ministro Alexandre de Moraes cancela a ida a Nova York. Outras autoridades também desistiram. Veja o porquê. As autoridades que estavam programadas para participar de eventos em Nova York nesta segunda-feira optaram por não viajar para os Estados Unidos. João Dória, ex-governador de São Paulo, é um dos fundadores do LIDE, Grupo de Líderes Empresariais. Havia anunciado a presença de Alexandre de Moraes, ministro do STF, e Arthur Lira, presidente da Câmara. Porém, ambos cancelaram sua participação posteriormente. Outro evento organizado pelo Esfera Brasil considerou a presença de 3 ministros: Alexandre Silveira, Minas e Energia, Juscelino Filho, Comunicações e Renan Filho, Transportes, mas suas presenças nunca foram confirmadas. Muitas autoridades precisaram permanecer no Brasil devido às medidas adotadas para lidar com as enchentes do Rio Grande do Sul. O Esfera Brasil está realizando o seminário Conectando Oportunidades, Construindo o Futuro.
no Rockefeller Center, das 7 às 22 horas, na segunda-feira, 13 de maio. Abaixo está a lista das autoridades confirmadas: Alexandre Birman, João Adib, Jorge Viana, Luísa Trajano, Mariana Lisboa.